Paizinho querido, te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor já nos deu o dom da vida. Já andamos, respiramos, nos movemos, vemos, ouvimos. E tudo isso, Deus, é a tua misericórdia e a tua graça. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz em nosso lugar, se sacrificou em nosso favor. E por isso estamos aqui. Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos conduz nessa jornada na fé. É o Senhor que nos restaura a cada dia, é o Senhor que nos anima, é o Senhor que nos convence do pecado, e somos gratos, Deus, pelo teu plano perfeito e maravilhoso, Senhor. Que nós possamos se alegrar nesse momento de poder estarmos cultuando a Ti, o único Deus, o Deus verdadeiro, aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É um privilégio de cada um de nós, Deus, estarmos nessa manhã para poder adorar o Senhor, Pai. Pedimos para que o Senhor continue falando nos nossos corações, que nesse momento o Senhor possa anular o Leandro e que o Senhor venha falar com o teu povo, falar com os teus filhos, falar com aqueles que saíram da sua casa e vieram para cá porque querem saber mais sobre o Senhor, querem entender um pouco mais sobre a Bíblia, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos trouxe até aqui nessa manhã, Deus. Então, fale conosco, que nós possamos meditar no que vamos estudar, que possamos tomar decisões ao final desse culto em direção ao Senhor, Deus. Por favor, Espírito Santo, abra a nossa mente, abra o nosso coração. Se tiver alguma preocupação em nosso coração agora, eu quero pedir em nome de Jesus para que o Senhor possa tirar agora, que nós possamos colocar nossa mente, nosso coração e se concentrar no ensino da Tua Palavra, que tem poder para transformar cada área da nossa vida. Obrigado por Jesus que morreu na cruz em nosso lugar. Te agradecemos. Amém. 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 Bom dia mais uma vez a todos. Estamos em poucos hoje, né? Alguns irmãos foram viajar, alguns não estão aqui, mas mesmo em poucos, a ideia de mantermos nosso coração unidos e alegres para poder adorar o nosso Deus. Quero dar uma ótima notícia. Na sexta-feira, a Ana Rita, a filha da Kailane, nasceu, certo, Val? Isso mesmo? E foi muito especial porque eu que fui levar a Kailane e a Val lá na maternidade, e eu fiquei daqui acompanhando, né, com a Vânia, pelo WhatsApp, nasceu, não nasceu, mas amém que ela nasceu, é linda, amém que puxou a mãe, está com saúde. E parabéns aí, Val, a titia do Ana agora, né, a Val, né? Então tudo que você ensina de errado para o Pietro e a Estela, agora você ensina para a Ana Rita, tá bom? Bem-vindos, né, todos nós aqui, você que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. E hoje vamos iniciar um novo tema, que é esse tema, missão, né, como nós programamos ao longo do ano, com o tema que nós somos uma igreja que está em constante adoração, então não pode faltar a missão no coração dos discípulos de Jesus. Então nesse mês de abril vamos falar sobre missão, e hoje eu quero falar sobre a essência da missão. Por que existe a missão? Que missão é essa que a Bíblia fala, que para alguns é um peso, para outros é uma alegria, mas o que significa isso? Então esse é o tema de hoje, amém? Eu espero que vocês estejam animados, porque eu estou super animado aqui para poder falar sobre esse tema. E missão é um tema bem falado nas igrejas, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas é um tema bem falado. Lembra a missionários, né? Pessoas que saem de uma cidade e elas vão para outras, ou saem de países e vão para outros, pregando o Evangelho, e as pessoas se titulam como missionários. Mas quando estudamos a palavra missão, percebemos que essa palavra é usada em outros contextos, né? Até porque o significado de missão é um encargo, uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo, é um compromisso, um dever e uma obrigação a executar. Então esse é o significado da famosa palavra missão. E quando nós
partimos desse princípio do que é missão, qual é a missão do Google? Alguém sabe? Informar. É organizar as informações disponíveis no mundo e torná-las acessíveis e úteis para todas as pessoas. Então, o Google tem uma missão. E essa é a missão do Google. E qual é a missão da Marvel Studios? Vocês que gostam de filmes, né, da Marvel, quem sabe? Hã? Não seguiu os quadrinhos, a gente fala. A missão da Marvel nossa missão é encontrar todas as maneiras possíveis de colocar as nossas revistas e personagens nas mãos das pessoas. Então, não importa se usaremos quadrinhos, cinema, a televisão ou o que mais houver de tecnologia para explorarmos. A missão da Marvel é essa. Não sei se você faz parte dessa missão, mas a Marvel tem uma missão. O Google tem uma missão. Então podemos perceber que cada profissão tem a sua missão. Cada empresa tem a sua missão. E até mesmo as pessoas. Amém? Faz sentido isso? Mas falando da missão no contexto de igreja, missão no contexto de Cristo Jesus, e quando nós olhamos para a vida de Jesus, as Escrituras, elas nos mostram que Jesus teve uma missão. E ele passou essa missão para outros. No caso, seus discípulos. No caso, nós. Olha que legal. Interessante. Então, para alguns cristãos, a palavra missão pode se tornar um peso. Talvez para você que está aqui hoje, falar em missão, te assusta um pouco. Talvez por falta de conhecimento mais profundo sobre esse tema. Alguns pensam que a missão é uma responsabilidade muito grande que Jesus colocou nos ombros dos seus discípulos. Acha que é um trabalho muito árduo fazer missão. Outros acham que fazer missão é um mandamento e por isso se torna um peso. E a ideia de trazermos esse tema de missão para o mês de abril é para nós nos aprofundarmos nesse tema. Amém? Amém. E como vamos fazer isso? Nos aprofundando nas Escrituras. Por isso que eu falei, espero que você esteja animado, porque vai ser incrível poder sairmos daqui com uma visão talvez diferente do que é a missão. E quando nós olhamos à luz das Escrituras, a palavra missão, nós analisamos que o significado de missão no contexto da Bíblia é esse aqui: sair da minha posição. Nós podemos olhar essa característica tanto em Deus, Pai, em Jesus e no Espírito Santo. Sair da minha posição, muitas das vezes favorável e confortável, na direção de quem precisa, de quem necessita particularmente conhecer a Deus e a sua graça. Esse deveria ser o papel da igreja: sair da posição e ir até aqueles que estão precisando. E isso significa que a missão não é algo que deveria só apenas estar na nossa agenda, ou porque precisa ser feito. Não é esse o ponto. Porque a missão, ela tem um fundamento no próprio Deus. Vamos dizer que Deus, por definição, Deus é um ser missionário. A missão está dentro do próprio Deus. Então, nesse sentido, o que vamos descobrir é que se alguém está em sintonia com esse Deus da criação, com esse Deus de misericórdia, essa pessoa vai entender que Deus, na sua essência, é um missionário. Porque se nós estamos aqui foi porque Deus veio até nós. Deus saiu da sua posição e Ele veio até nós. Amém? Faz sentido?
Então podemos perguntar: como o universo veio a existir? Como que tudo isso existe? Como que isso foi feito? Toda a realidade que tem a ver com algo que a gente não consegue imaginar fora do tempo e do espaço, essa é a realidade do próprio Deus. Deus está em uma dimensão muito maior do que a nossa. Então Deus, para dar origem à criação de tudo, Ele abre, vamos se dizer a modo grosso, assim, a grosso modo, que Ele abriu um espaço em si mesmo, e por sua livre e absoluta determinação, Ele dá origem ao universo e a todos os seres criados. Basicamente é isso. Então percebemos que nas Escrituras, Deus se dirige na direção, Deus se dirige até a sua criação. Deus é o tempo todo indo de encontro com a criação dele, e isso inclui a nós, seres humanos, e todas as outras criações de Deus. E isso marca algo que é interessante. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra alteridade. Já conhece a palavra alteridade? O que significa alteridade? Significa que alguém que vai em busca do outro. Então, na sua criação, Deus demonstra um caráter de alteridade. Ele sempre vai de encontro à sua criação. Por isso, essa dimensão de sair na direção de quem precisa da palavra divina, de quem precisa desse evangelho poderoso, e daquilo que Deus tem a oferecer, vai não só ter fundamento naquilo que Deus é, mas naquilo que Deus fez no contexto de toda a história. De toda a história. E é interessante pensar, quando Deus resolve agir no seu grande projeto de redenção, logo após Adão e Eva pecar no Jardim do Éden, é incrível poder ver que Deus, Ele poderia vir de uma forma poderosa e gloriosa, não é verdade? Deus poderia vir de uma forma triunfante, talvez de uma maneira e uma visão humana. Mas a Bíblia nos mostra que Deus veio de uma forma de encarnação na pessoa de Cristo Jesus e de uma forma muito humilde. Esse é o Deus que nós servimos. Deus faz questão de se aproximar do homem nessa direção, como as Escrituras nos mostram, através da encarnação de Cristo Jesus. Jesus, em João 14, ele fala: quem me vê, vê o Pai, porque nós somos um só. Então o próprio Deus está encarnado em Cristo Jesus. E Jesus veio em forma humana, a semelhança nossa, humana, para nos ajudar a poder olharmos para Deus. Então vamos ver que a queda do ser humano, ela está relacionada com essa questão de missão. E nesse projeto de amor, em função do que acontece com essa criação, quando o pecado entra, Deus particularmente foca na condição do ser humano. E com isso Deus age na direção da redenção. E vamos entender agora, onde começou a missão? Por que começou a missão? Por que Deus, de uma forma graciosa, decidiu sair do céu e vir até nós para nos trazer essa redenção? Por isso que o tema da nossa aula hoje é a essência da missão. Então, eu quero chamar você pela sua Bíblia, abra lá em Gênesis capítulo 3, não vou colocar a escritura aqui no telão. Vamos ler a Bíblia juntos, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Amém? Misericórdia? Todos lá? Amém? Animados? Amém. Então fala assim, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6, fala assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?
Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Amém. Um relato bem conhecido por nós, né? Acho que todos aqui conhecemos essa história, a famosa história da maçã, que todo mundo conhece, mas o texto não fala de maçã, fala de um fruto, mas o principal dessa narrativa não é a fruta, não é a maçã, se é abacaxi, se é melancia, não, o ponto não é esse. Mas o ponto principal é que o trabalho da serpente em meio à raça humana. E essa serpente é Satanás. O que importa para nós é que esse trabalho da serpente é sempre colocar dúvidas nas palavras de Deus, colocando o desejo no coração deles de serem como Deus. Vemos também nesse texto que o coração do ser humano em desobedecer a Deus. É isso que importa nessa narrativa. Não é o fruto, não é a fruta. Nós não vamos se aprofundar nesses pontos, mas eu acredito que esses pontos não são tão diferentes assim nos dias de hoje. Não sei se você vai concordar comigo, mas esses pontos não é tão diferente. Eu não acredito que a serpente parou de trabalhar contra a nossa aproximação a Deus. Eu não acredito. Acho que até hoje a serpente, Satanás, ele trabalha fortemente nisso. Eu não acredito que a serpente parou de colocar dúvidas no coração das pessoas em relação ao que Deus quer para elas. Eu também não acredito. Eu acho que isso ainda hoje é muito visível. Eu não acredito que a serpente parou de colocar no coração do ser humano a vontade de ser como Deus, de querer agir como Deus, de pensar como Deus. E não acredito que o coração do ser humano está cada vez mais obediente às direções de Deus. Eu também não acredito. Então, esses 4 pontos aqui eu acho que não mudam muito para nós nos dias de hoje. Mas esse não é o nosso ponto. Então, fora essas coisas que já são importantes, já meditarmos, eu quero me aprofundar em outros pontos que vão nos mostrar o porquê de Deus ser um missionário. Amém? Amém. Então eu quero trazer a ruptura entre Deus e o homem e as suas consequências. Eu acho que vai ficar mais claro por nós o porquê da missão. Então me acompanhe na leitura no versículo Gênesis 3, mas no versículo 8 ao 10. Versículo 8 ao 10. Vamos para a primeira ruptura entre Deus e a criação. Amém? Vamos lá? Fala assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. A primeira ruptura é com Deus. Nós chamamos dessa ruptura teológica. Quando o pecado entra no mundo, a primeira ruptura que acontece é de Deus com o homem. Deus havia feito o homem à sua imagem e sua semelhança. No hebraico, imagem significa reflexo, mas semelhança significa a essência de Deus. Nós fomos criados, nós fomos feitos à essência de Deus. O ser humano herdou
todos os sentimentos de Deus. Nós vemos isso na Bíblia o tempo todo. Nós sentimos amor, nós sentimos compaixão, nós sentimos vários tipos de sentimentos. E nós podemos ver que Deus tem os mesmos sentimentos. Que nós herdamos isso de Deus. Éramos para ser íntimos de Deus. Íntimos de Deus. O plano de Deus era para o ser humano viver sem pecado, como Adão e Eva viviam no jardim do Éden. Mas por causa dessas coisas que estamos conversando, o ser humano foi por um caminho completamente diferente do caráter de Deus. E a causa disso foi o pecado de desobediência de Eva e Adão. E nós assumimos hoje um crédito que não é nosso. Mas o pecado está em nós. De todos nós. E por causa do pecado do ser humano, ele vive o tempo todo se escondendo de Deus. Por causa do pecado, ele vive fugindo de Deus, assim como Eva e Adão fugiram de Deus quando Deus se apresentou no jardim. O texto nos fala que o homem e a mulher, eles ouviram os passos de Deus. Quer dizer, Deus foi de encontro a Adão e Eva. A alteridade. Alguém que sai da sua posição e vai até o outro. Pelo texto que nós lemos, eu creio muito que Deus visitava Adão e Eva de uma forma frequente. Só que a Bíblia fala que eles se esconderam da presença de Deus. Eles fugiram da presença de Deus. Eu fico imaginando o que o ser humano devia mais desejar na sua vida era estar na presença de Deus. O que o ser humano devia mais almejar na sua vida era estar na presença de Deus. Mas nós sabemos que não é isso que acontece, não é verdade? O ser humano tem um desejo em seu coração por um monte de coisa. Desejamos um monte de coisa. Nos sacrificamos por um monte de coisa. Sofremos por um monte de coisa. E que talvez essas coisas não sejam algo ruim na sua vida. Mas com essa ruptura com Deus, o homem tem sofrido muito em querer estar na presença dele. Muitos continuam fugindo e se escondendo de Deus. Mas deveria ser o maior desejo do nosso coração estar na presença de Deus. E talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você está fugindo de Deus. Talvez você está se escondendo de Deus. Talvez tudo que envolva Deus, você está fugindo pela janela. Onde você vai, Deus está falando com você e você continua fugindo de Deus. Por causa do pecado, o ser humano sofre hoje em estar longe de Deus. A primeira ruptura foi o distanciamento do homem do Criador. Amém? Após essa primeira ruptura, vai surgir uma cadeia de rupturas. Vamos para a segunda. Gênesis, versículo 12, fala: disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. A segunda ruptura é a ruptura com o próximo, e envolve algo sociológico. A primeira, o afastamento de Deus com o homem, e a segunda, do com o próximo. Quando Deus vai até o homem e a mulher, ele pergunta para eles: onde vocês estão? Adão joga a culpa para a mulher. Olha, foi a mulher que você me deu. Tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Foi você que fez ela. Foi você que colocou ela aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. E é isso que acontece com o ser humano afastado de Deus.
Logo, ele não se entende com o próximo. E aí isso passa a afetar a parte sociológica, a parte da sociedade. Quer dizer, com essa ruptura, as suas ações afetam outros. E as ações dos outros afetam você. Olha que coisa profunda com o que aconteceu em Gênesis. Olha como que isso nos afeta hoje. E é uma coisa muito comum vermos essa ruptura com o próximo. É muito visível. Como é difícil termos paciência com o próximo, não é verdade? Como é difícil. Como custa para nós sermos mais empáticos com o outro. Como é difícil não ser egoísta e pensar só em mim. Mas está afetando o outro. Bom, não quero saber. Eu estou bem. Como que é difícil para nós isso? Como é extremamente difícil quando eu me sinto em uma posição difícil e não culpar o outro. Isso acontece muito na faculdade, no trabalho, na família. Isso acontece na sociedade. Quando vem para cima de nós, opa, quem eu vou culpar? Ó, essa aqui não foi culpa minha. Ó, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Eu só agi dessa forma porque fizeram isso e isso comigo. A gente tende a culpar o outro. Um outro argumento extremamente claro nessa segunda ruptura são os divórcios. Como tem sido difícil cada vez mais pessoas conviverem juntos. É isso aqui, ó. Não se aturar entre quatro paredes. Não ter paciência com o cônjuge. Famílias cada vez mais desestabilizadas. É isso aí. Por quê? Por causa disso. Conviver em união em paz é cada vez mais difícil. A ruptura do ser humano com Deus tem trazido essa ruptura com o próximo. Vamos para a terceira? Versículo 10. Gênesis 3,10 fala: E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. A terceira ruptura é a consigo mesmo, é a parte psicológica. E isso nós vemos, gente, é muito claro nos dias de hoje. A profissão que mais cresce no mundo é a profissão da psicologia. Ainda mais após a pandemia. Isso cresce muito. O medo tem assolado muitas pessoas. E aqui Adão e Eva falam: eu fiquei com medo. E esse medo tem aprisionado pessoas de viverem suas vidas. Pessoas têm medo de viver, medo de ficar sozinha, medo de perder algo, medo da vida. E por causa desse medo, às vezes, as pessoas perdem a esperança e acabam tirando a sua própria vida por causa do medo. Ruptura psicológica. E quando esse medo toma conta de nós, isso pode se tornar uma doença séria. E muitos no mundo estão doentes. E muitos não conseguem se libertar desse medo. Porque não tem esse entendimento, não tem essa profundidade. O que gera o medo no coração delas. E a causa disso é o pecado que estamos vendo. É o pecado. O mundo está como está por causa do pecado. Não é um pecado na vida da pessoa em si. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o medo que muitas pessoas têm hoje é a consequência do pecado que está na essência do ser humano. E que sem esse entendimento, as pessoas não vão conseguir se libertar. Porque só existe um jeito, um modo
de sair disso? Jesus Cristo. A cruz do Calvário. Não tem outro meio a não ser Jesus. Deus nos fez para vivermos a vida. Deus é vida, Jesus é vida. E não medo ou morte, mas é o pecado. A última, ruptura, versículo 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ruptura com a criação ecológica. Maldita é a terra por sua causa. Vemos o tempo todo o homem acabando com a criação de Deus. É o tempo todo o homem, por causa do pecado, ele acabando com tudo que Deus criou. E o homem, o ser humano, precisa da natureza. Mas é o tempo todo ele acabando com a natureza. Por causa do pecado. O homem está acabando com o meio ambiente. Temos agora o aquecimento global. O que está tendo nisso? Porque o homem está acabando com as árvores. O homem polui os rios. Por ganância, por dinheiro, por poder, ele acaba com aquilo que Deus criou. Quantos animais já não existem mais hoje? Que o homem acabou. E quantos ainda estão em extinção por esse motivo? O pecado do homem. Sabe? E olha o declínio que o homem se encontra por causa da ruptura com o Criador. É só ladeira abaixo. Envolve ele diante com Deus, ele consigo mesmo, ele com o próximo e com o meio ambiente. As coisas básicas do ser humano viver. Básicas. Faz sentido isso? Amém? E é importante a gente perceber isso, porque muitas pessoas têm a seguinte ideia: que nós estamos aqui como igreja, que nós confessamos a fé em Cristo, temos essa relação com Deus apenas com um negócio, sei lá, um sentimento, alguma coisa psicológica, tipo, entre aspas, espirituais, né? Que mora no nosso coração, e por isso que nós seguimos a Bíblia, e por isso que nós seguimos a Cristo. Mas que não tem reflexo nenhum na nossa vida no sentido mais amplo. Olha como que as coisas são profundas. As pessoas acham que servir a Cristo é algo básico. Não é. Envolve as coisas básicas da vida do ser humano. E, portanto, quando entendemos isso, vemos que a grande obra de redenção que essa alteridade divina faz tem uma dimensão muito maior do que imaginamos. Lembrando que a essência da missão não é o pecado, não é o caos, a essência da missão é o amor de Deus. É o amor de Deus. Um amor imensurável, onde Deus busca constantemente esse relacionamento com o ser humano, para que o ser humano saia dessa ruptura que nós vimos aqui, em todas as áreas. É o tempo todo Deus buscando o ser humano. Por que isso? Porque em João 3,16 fala que porque Deus tanto amou o mundo, tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. De tudo que nós falamos, essa conclusão é básica. A missão tem sido
a única chance do ser humano de se voltar para Deus. É a única chance. Não tem outro caminho. Não tem outra forma. É a única chance que as pessoas têm de encontrar com esse Jesus. É através da missão. É através de nós, como igreja, sairmos de uma posição confortável e irmos até aqueles que precisam da palavra de Deus. E nós, igreja, discípulos de Jesus, devemos fazer a mesma coisa que Deus fez ao se deparar com o ser humano que foi feito e criado para viver o melhor da vida, que era para ter uma intimidade profunda com o Criador, mas hoje se vê perdido. Hoje se vê sofrendo, preso no pecado. Pessoas estão sendo condenadas ao inferno por causa do pecado. Pessoas estão sofrendo por não terem esperança e nem alívio das suas almas. Por isso que existe a missão. Essa é a essência da missão. Por esse motivo Deus enviou Jesus. E por esse motivo Jesus aceitou viver entre nós e nos ensinar sobre esse Deus com essa alteridade. Como eu falei, porque não tem outro caminho. Não tem outra solução para o ser humano. A não ser se conectar novamente com Deus através de Jesus. Eu quero encerrar esse nosso tempo. Quero trazer algumas perguntas para nós. De tudo que eu falei, vocês perceberam que eu não, no sentido, não confrontei. Mas eu quero fazer algumas perguntas para a gente poder meditar ao longo da semana. Você vê seu caráter parecido com o de Deus em relação a ter alteridade? Você se compadece quando você conhece alguém que está em alguma dessas rupturas com Deus? Qual o sentimento que você tem quando você se depara com uma pessoa assim? Você é indiferente? Ou nós temos o caráter de Cristo de ir até essa pessoa e falar de Jesus para ela? Nós temos procurado ter um caráter como esse de Deus, de alteridade? No seu trabalho, na sala da sua faculdade, na sua família, na rua que você mora, seus vizinhos. Como que é isso para você? A missão tem feito parte da sua vida? Você tem sido a missão? Algumas perguntas para a gente poder meditar ao longo da semana. E a segunda, você tem sentido essa ruptura em sua vida com o Criador? Você se sente afastado de Deus? Você sente uma tremenda dificuldade de se relacionar com as pessoas? Você machuca as pessoas machucam você, você não consegue achar um meio de viver em paz com as pessoas. Você entra em conflito consigo mesmo, você não se entende às vezes. Eu aconselho que fazer um convite, se você se sente dessa forma, eu convido você a estudar a Bíblia, a nos aprofundarmos um pouco mais sobre o que é o pecado. Mas o ponto é, qual é a resposta para isso? Qual é a saída disso? O que você pode fazer para não sentir mais essas coisas? Eu creio que nós podemos te ajudar. Porque todos nós que somos discípulos aqui hoje, com certeza, sem sombra de dúvida, antes de nos conectarmos com Jesus, nós víamos cada uma dessas rupturas em nossas vidas. Bom,
E eu quero convidar você a estudar a Bíblia. Não fique preso no pecado. Há uma saída. Fica o convite. Porque Deus tanto amou o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Como eu falei no começo do nosso tempo, se alguém está em sintonia com esse Deus da criação, essa pessoa vai entender que Deus, na sua essência, Ele é um missionário. Amém? Então hoje vimos a essência da missão no coração do Pai. Amém? Onde isso se iniciou lá na queda. E na semana que vem nós vamos falar a missão na perspectiva de Jesus. Então, no domingo de Páscoa, onde nós comemoramos, a ressurreição de Jesus, vamos meditar nessa missão de Jesus. Amém? Então, você que está nos visitando, fica o convite. Venha domingo de novo, para a gente poder dar seguimento nesse tema. Então, vamos fazer uma oração e vamos dar continuidade ao nosso culto. Amém? Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor realmente é um ser missionário. A missão começou no seu coração, Pai, quando o Senhor, em um plano tão perfeito e maravilhoso, decidiu enviar Jesus para nos resgatar do pecado, Deus. Pai, o mundo só tem piorado, Deus. A gente lê a Bíblia, em Gênesis, um livro que foi escrito há mais de, 5.000 anos atrás, mas nós vemos essas características do pecado ainda em nós hoje, Deus. E nós pedimos para que o Senhor possa continuar nos ajudando, Deus, a poder, primeiramente, a nos conectar contigo, que é a base da nossa vida, para que a gente consiga amenizar as outras consequências que tem tido por causa do pecado, Deus. Obrigado pelo teu ensinamento, obrigado pela Bíblia ser tão rica, pela Bíblia ser tão verdadeira. Obrigado porque nós temos o grande privilégio de poder estudar a Bíblia em um país que não tem nenhum tipo de restrição em questão a isso. Podemos ler a Bíblia abertamente, que o Senhor possa nos dar um coração cada vez mais sedento, Deus, pela leitura, para que a gente consiga conhecer cada vez mais o Senhor, Deus. Porque só assim nós vamos nos libertar do pecado. Só conhecendo mais Jesus, só conhecendo mais o que Ele fez por nós, só conhecendo a liberdade que nós temos em Jesus, é que nós vamos realmente se libertar de toda essa esfera de pecado, desse mundo de trevas, Deus. Eu oro pelo coração de cada um aqui, que o Senhor possa trabalhar, não só nesse momento agora, mas também trabalhar ao longo da semana, Pai, em nosso coração, nos fazendo meditar, refletir sobre as Escrituras que nós lemos, que as nossas devocionais a cada dia possam realmente nos impulsionar a irmos para mais próximo do Senhor, Deus. Que nós não venhamos baixar a guarda, não sei como está a vida aqui de cada um, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um, mas eu peço que o Senhor venha, por favor, Espírito Santo, nos dar forças a cada dia, a poder não entrar nesse ciclo de trevas do mundo, Deus. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo, e a missão hoje está realmente em nós, mas não deveria ser um peso para nós, mas um privilégio, Deus, de pulsar em nosso coração, mesmo coração que pulsa no Senhor, Deus, o mesmo coração que pulsa no Senhor Jesus, no Senhor Espírito Santo. É isso que o Senhor espera de nós e da sua igreja. Obrigado por sermos igreja e que o Senhor possa nos ajudar a poder avançar o teu reino. Obrigado por Jesus, no nome dele que eu oro muito grato. Amém. Vamos ficar de pé e vamos continuar adorando o nosso Deus. Amém.